Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e partilhe esse conteúdo com seus familiares, amigos e até mesmo inimigos, tá certo? Não esqueça de deixar aí o seu like, né, o seu gostei ou dislike, né? E também nos seguir nas redes sociais, acionar aí o sininho para receber as notificações. Bem, pessoal, eu acho que todo mundo está sabendo, né, que esse final de semana foi um final de semana aí de comoção nacional, né? Sempre que morre alguém, independente de quem o seja, sempre é uma coisa que toca a comunidade, principalmente quando são pessoas famosas, né? E além de famosas, pessoas talentosas, pessoas jovens, e, de certo modo, principalmente para nós que somos pais, a gente tem uma ideia de como isso afeta, né, a vida da família. E como eu trabalho com família há quase 30 anos, e eu sei que uma das coisas que mais afeta os relacionamentos, a vida de uma família é a morte. E quando a gente fala de morte, né, a morte chega de várias formas em uma família. Tem aquela morte natural que a gente, no caso da minha mãe, né, que morreu algum tempo atrás, com mais de 80 anos, então enferma. Então é algo assim tanto previsível, né? E existe também as tragédias, né? Aquela criança que sobe uma árvore e cai, ou um acidente de carro, né, que machuca muito com a estrutura emocional de uma família. Mas existe também, dentro dessas tragédias, aquelas tragédias, digamos assim, culposas, né, onde a pessoa que morreu, né, tinha uma certa participação naquele processo. Isso também afeta demais a família. Mas o que afeta mais ainda é quando a pessoa aparentemente não tinha nada a ver, né? Essa semana também, perto da minha casa, uma criança morreu de uma bala perdida, né? Perdida entre aspas, né? E quando acontece também tragédias como essa de pessoas famosas, né? Que aparentemente não tinha feito nada, né? Para merecer aquele tipo de coisa, né? Não só ela, né? Mas como as pessoas também. Isso mexe muito com as nossas emoções, principalmente dos fãs. Pode ser que hoje você deixe de gostar de mim, né? Pode ser que depois desse vídeo você diz, rapaz, esse cara não vale nada, porque ele está falando coisas aí que para mim são coisas satânicas, coisas mundanas. É muito semelhante ao indivíduo lá em Maceió. Eita, só estou falando coisa negativa de Maceió ultimamente, mas é bem totalmente negativa, né? Porque Maceió, quando eu era pastor lá na Central, houve uma campanha grande de evangelismo chamada Supermissão, né? Quem mora lá, ou quem é da época lembra, né? E eu conheço uns colegas meus lá de Maceió, que era aquela turma da linha dura, não sei o quê e tal, e eles viram o pastor Bulhão tomando uma Coca-Cola, né? E a partir daí, nunca mais esse pessoal quis ouvir os sermões do Bulhão por causa da Coca-Cola que eles viram o Bulhão tomar, né? Não sei os contextos, né? Mas realmente era um fato verídico, porque outras pessoas estavam presentes também. E eu sei também disso aí, que por outras fontes. Bem, pode ser que você também, a partir de hoje, deixe de seguir nas redes sociais, de me seguir nas redes sociais e passar a me odiar. Mas, pessoal, estudando o fenômeno religioso durante esses quase 30 anos, né, que eu digo assim, 30 anos desde a minha vida adventista, né, vai ter mais de 30 anos, um pouquinho, e eu tenho estudado isso, né, porque isso me interessa muito, o fenômeno religioso. E os adventistas, eles têm, são um povo virtuoso, sem dúvida alguma, né, mas como todo povo virtuoso, também tem seus pontos vulneráveis, né? E entre esses pontos vulneráveis está o teatro da hipocrisia, né? É muito comum a gente estabelecer, por exemplo, nos nossos acampamentos, né? Geralmente a gente não come carne nos acampamentos, né? Mas já mais 90% das pessoas que vão para esses acampamentos, eles são pessoas que comem carne, né? Mas, como é evento da igreja, aí não se come carne, né? E por aí vai, né? Coisa dessas naturezas.
Isso termina gerando um pensamento dissociativo, né? Entre aquilo que a gente faz externamente, outra coisa que a gente faz na nossa vida privada, uma coisa que a gente diz verbalmente, outra coisa que a gente crê internamente, né? Isso aconteceu na época de Paulo, né? Que é registrado no livro de Gálatas, né? Que Pedro estava ali com Paulo, comendo com os gentios, tá? Depois chegou a turma de Tiago, né? Que era uma turma da linha mais conservadora. Aí Pedro, rapaz, esse negócio aqui, essa Coca-Cola que eu estou tomando aqui, esse pedaço de carne aqui, essa música aí da Mendonça, talvez não seja uma coisa legal, vamos desligar isso aqui e tal. Isso, pessoal, é de uma hipocrisia extraordinária. Eu quero dizer para vocês aqui que eu era fã da Mendonça, né, da Marília Mendonça. Se você quiser deixar de seguir meu canal, eu respeito, né, sua opinião. Aí você poderia dizer, mas pastor, o senhor é um pastor, embora não seja mais o pastor institucional, né, mas o senhor disse que é pastor, capelão, tal. Mas eu sempre gostei do forró pé de serra, fui criado no ambiente, já falei isso para vocês na outra ocasião, fui criado no ambiente de forró pé de serra, meu pai adorava isso, né? Mas fui criado também, meu irmão mais velho, né? Que a gente chama de Jaburu, olha que nomezinho lindo, né? E ele tinha um gosto muito refinado, né, para interior, né? Gostava muito de Caetano Veloso, Maria Bethânia, principalmente Maria Bethânia. E eu aprendi a gostar dessas músicas de popular e para mim não faz nenhum mal espiritualmente. Pode ser que para você faça, né? Mas eu ouvi uma música da Asa Branca de Luiz Gonzaga, Detalhes de Roberto Carlos, ou seja lá aí, o Tietê do Agreste de Caetano Veloso, a construção de Chico Buarque, Garota de Ipanema, do Jobim do Vinícius. Para mim, Travessia, né, de Milton Nascimento, a música do Fagner, do Belchior, que eu moro aqui no Sobral, né, a terra do Belchior. Sinceramente, eu não tenho nenhum problema espiritual com essas coisas. Uma irmã, um tempo desse, passou uma mensagem para mim, dizendo, pastor, eu gosto tanto do senhor, eu admiro tanto, né, tal, acho que o senhor é um homem espiritual. Eu acho que ela viu a minha auréola aqui na minha cabeça, né? Então, mas eu fico assim triste quando o senhor menciona umas letras de músicas de carnaval, às vezes eu cito uma música secular, e aí eu fico assim, oh meu Deus, por que o pastor Evandro faz isso? Né? Querida, eu faço isso porque eu sou assim, entendeu? Eu não estou interessado em agradar ninguém, né? Se você for na minha casa, se me acompanhar na minha casa, né, colocar uma câmera escondida, né, o Big Brother adventista, alguma coisa assim, você vai ver que eu tenho uma vida normal, né? Geralmente eu tenho de manhã, eu ouço meus hinos, eu gosto de ouvir uma meditação, né? Às vezes leio, às vezes eu ouço, né? Faço minha devoção e saio para o meu trabalho, né? À noite tem um ritual parecido. Mas no final de semana, sábado, né? Isso você pode perguntar à minha mulher, meus filhos, né? Sábado à noite eu sempre gosto de ouvir uma boa música, além da música gospel, né? Além da música da Inódia, né? Da Inódia Adventista, eu gosto. Sempre gostei e nunca me escandalizei, nunca creio que isso tenha afetado a minha vida. Quando eu era pastor da Igreja Central de Maceió, agora sim, pessoal de Maceió, agora vem um ponto positivo. Né? Aí eu lembro que na época era o Silas, a turma da música era Silas, Celise, Rildo, quem mais, rapaz? O Daniel, né? E outro lá, o menino que faleceu, que eu esqueci o nome dele, Silvio, né? O Silvio. Era um grupo, uma comissão de música que havia na Igreja Central, e eles trouxeram um compositor adventista de São Paulo, né? Que já tem hinos aí, que o pessoal canta em CDs e tal, não lembro o nome dele, né? E ele fez uma palestra lá na Igreja Central, que para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi até hoje, né? Mais sincera, mais honesta, né? E ele disse o seguinte, ele disse, pessoal, a gente tem que aprender que existe música secular em duas categorias. Uma música secular pecaminosa, né? Que hoje a gente iria dizer essas músicas apelativas, né? Para o erotismo e tal. E existe a música secular não pecaminosa, né?
Aí ele citou na época, né, como a gente estava na igreja, né, ele citou o caso do hino nacional, que a gente canta na igreja, ele citou o caso da Asa Branca, né, e citou outras músicas, né, porque como é que você está ouvindo detalhes de Roberto Carlos e você vai pecar? Qual é o pensamento obsceno que vai sair de uma música daquela, né? Ou você está com sua esposa ouvindo como é grande o meu amor por você. Pessoal, só se você estiver dizendo isso para uma mulher que não seja a sua, né? Ou se você estiver dizendo isso para um homem que não seja o seu, né? Aí sim se torna pecaminoso. Aí já não é a música, né? Aí já é a instrumentalidade, a instrumentalização que você está fazendo daquela música. Mas a música em si é algo maravilhoso, né? Você está no sábado à noite em casa com sua esposa e coloca uma música e de repente o clima, a chapa vai se esquentando ali, você pode até dançar um pouco com a sua esposa dentro de casa. Pessoal, deixa eu vou usar a expressão, deixa de frescura, entendeu? Ser crente não é deixar de ser romântico, né? Eu já dancei algumas vezes, não é muitas vezes, que também eu quando era mundano não sabia dançar, imagine agora, né? Mas aí já arrisquei alguns passos, né, com a minha esposa, quando meus filhos estavam fora de casa por algum motivo, aí ficava ali e rolou outras coisas também depois, entendeu? Então, isso não tem nada de pecaminoso, pessoal. Tem pecaminoso se a gente fizesse um baile, feito algumas igrejas fazem, né? Ou se fosse uma balada, na minha época era baile o nome, né? Agora está voltando também, né? Chamado baile funk, né? Mas na minha época, a balada que se chama hoje, a gente chamava de baile, né? Eu não vejo nada de pecaminoso. Agora, o que acontece? A gente cria toda uma estrutura, né, para dizer o que é certo e o que é errado. É tanta gente, né? É como ler essa semana um pensamento interessante. Aliás, hoje de manhãzinha, o autor dizia assim: tem muita gente que acha que é mal educado falar com a boca cheia, mas eles não têm nenhum problema de falar com a cabeça vazia. E tem muita gente dando opinião com a boca cheia de besteira e a cabeça vazia, que nunca pesquisaram nada sobre música, sobre sentimento, aquela coisa. E às vezes escrevem livros dizendo a música que Deus quer, né? Como se você... Pessoal, isso aqui é um livro do marxista que eu estou lendo, viu? Eu não sou marxista, não. É um livro bem interessante do Florestan Fernandes, né? Aqui, eu levantei assim, pode ser que o pessoal diga, olha aí, ele estava vendo. Eu estou lendo isso aqui, eu mostro para vocês o que eu estou lendo ultimamente, né? E a lição da escola sabatina. Ainda sou crente, viu? Mas veja, isso mostra que um nível de santidade elevadíssimo, viu? E se brincar, até o original, entendeu? Para vocês terem uma ideia aqui. E o camarada tem uma santidade aqui, ó. No hebraico e no grego. O cara tem uma santidade aqui, só perde para o Papa, entendeu? Agora, veja, por que eu estou falando isso? Porque essa negação da sexualidade que nós falamos, né? Essa negação de que não existe problema entre nós, tem muita gente dizendo assim, pastor, por que o senhor fica expondo determinadas coisas e não sei o quê e tal. E a gente esquece que toda a literatura do Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, né, do livro de Atos dos Apóstolos, nem do Apocalipse, mas o restante, todos eram problemas da época, e problemas que se tornaram conhecidos em outras igrejas, né? Ou seja, o cristianismo não nega a sua patologia, as suas doenças internas, o cristianismo bíblico não nega, mas nós negamos, né? Nós negamos. E isso daria um bom estudo, saber de onde foi que nasceu isso dentro do meio evangélico e chega para nós adventistas, né? E a gente quer se apresentar como uma igreja perfeita, é uma igreja que tem uma verdade, lógico, a verdade, nós temos essa perfeição. Aliás, tem muita gente na igreja que acredita nisso, né? Tal, que a gente já pode alcançar uma perfeição antes da volta de Cristo, tudo bem, eu respeito a opinião dessas pessoas, etc, etc. Alguém, essa semana, ficou aí irritado comigo, porque eu coloquei um pensamento de Freud, a pessoa nem sequer lê a fonte, né? E que não é pensamento meu. Não, mas quem você colocou? Eu deveria colocar um pensamento de Ellen White aí. Eu digo, sim, mas Ellen White não disse isso aqui que Freud disse, né? Porque Freud diz que geralmente as pessoas que são perfeitas externamente têm demônios dentro de si, né? E aí, às vezes, quer compensar esses demônios interiores com uma fachada de perfeição, de santidade. E eu lido com igreja há mais de 30 anos.
né? Então, eu sei que isso, na prática, isso você vê diariamente, pessoas assim que são aquelas santarronas e na vida privada é um problema. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês, pessoal. Embora eu esteja falando aqui de música, mas a gente falou de sexo no vídeo anterior e vou voltar a falar, né? Porque algumas pessoas falaram a questão da relação no meu vídeo, né? Com a questão de Mateus, do adultério mental, etc. Realmente é uma pergunta muito interessante, mas eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Queridos, Eva, ela desejou o fruto proibido antes de pecar. Pode ser que você não veja nada nessa frase, né? Mas isso aqui é muito profundo. Eva desejou o fruto proibido antes do pecar. Ou seja, ela desejou o mal antes do pecado. Então, o desejo pelo mal, ele precede a existência do pecado. Tá certo? Mas não é o objetivo desse vídeo. Em outro momento, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, né? Mas veja, então, essa negação da sexualidade, essa negação da transparência da nossa vida. Então, todos nós, pastores, gostamos das nossas músicas, cada um gosta de um cantor, mas ninguém quer dizer isso, entendeu? Ninguém gosta porque a igreja pode ver mal, entendeu? Essas coisas que eu não entendo, pessoal. Como a gente gosta de ser hipócrita, entendeu? Eu estou dizendo aqui que eu sou fã da Marília Mendonça, entendeu? Se você gosta disso, não gosta, a minha esposa não gosta, entendeu? A minha esposa não gosta, né? Quando ela diz, o que essa gordinha tem aí que você gosta tanto? Eu digo, não, porque ela tem uma vozinha gostosa, assim, uma vozinha bem... Eu gosto, né? Da sofrência, né? Como o pessoal diz, né? Eu vou fazer o quê? Eu gosto. Eu estou dizendo que eu gosto. E não vou deixar de gostar porque você não gosta, né? Eu gosto, simplesmente isso. Agora, você vai me ver ouvindo Marília Mendonça todos os santos dias, durante várias vezes durante o dia. Você não vai ver isso, entendeu? Deus é testemunha, se você colocar aqui a câmera, entendeu? Em qualquer lugar, na minha casa, seja lá onde for, você vai ver que não vejo, não, eu não sou desse fã aí, fanático, né, que vive aí 24 horas e tal. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês daquilo que eu gosto. Porque se um dia você chegar na minha casa, no sábado à noite, você pode se escandalizar, tá certo? E deixar de gostar de mim. Eu não gostaria que você deixasse de gostar de mim. Mas se você deixar, eu respeito. Eu respeito porque eu estou com 55 anos, eu cansei de ser hipócrita, viu, pessoal? Cansei. Tem hora que a gente cansa de ser hipócrita. Né? Pode ser que você não cansou ainda, né? Mas eu já cansei. Querer agradar os outros, tal, aquela coisa toda, essa época já passou. E não é porque eu deixei de ser o pastor oficial, não, porque quem me conhece sabe, né? Depois dos meus primeiros 5 anos do pastorado, eu vi que isso aí é uma farsa e a gente tem que ser transparente. E eu dizia para a minha igreja, dizia para o meu jovem, tá certo? E que a gente não deve estar ouvindo essas músicas, logicamente, né? Se você tem todas umas músicas edificantes, né, espirituais, porque você vai estar ouvindo aí sertanejo o tempo todo. Mas não significa que, pelo fato de você ouvir de vez em quando, que agora você perdeu a sua santidade, perdeu a sua salvação, etc. Então, voltando aqui a essa palestra lá de Maceió, da Central de Maceió, o professor disse, olha, tem músicas secular pecaminosa e música secular não pecaminosa. Aí ele disse alguma coisa que escandalizou muita gente. Ele disse, tem músicas gospel, evangélicas, sacras, e tem músicas evangélicas seculares e pecaminosas. Aí escandalizou muita gente, né? Escandalizou muita gente. Um outro professor disse uma coisa mais, um outro palestrante, desculpa, que eu vi, ele foi mais além ainda. Ele disse, quem disse que tudo que toca no Novo Tempo vem do Espírito Santo? Ele disse mesmo aí, determinados ritmos, determinadas letras, determinados gemidos que tem a música. Já perceberam que tem algumas músicas eróticas hoje em dia? A pessoa canta e faz né, uns gemidos na música, né? Outros fazem exibição, pega assim o microfone. Já viram isso aí, não? Na igreja? Lá, 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 lá. Nem Roberto Carlos faz um negócio desse, né? Tá certo? Então, tudo isso no teatro da hipocrisia. Então, vamos parar com isso, pessoal. Eu não estou aconselhando você a trocar os hinos pela música sertaneja. Não é isso.
Mas sejamos, se você não gosta de música secular nenhuma, parabéns, entendeu? Parabéns. Agora, se você for na minha casa, entendeu? Tenha paciência comigo. Quando eu era pastor da igreja de Lagarto, no interior do Sergipe, só para vocês verem essa questão dessa hipocrisia que se instaura na nossa vida, né? Pessoal do Lagarto, eu amo vocês, hein? Estou contando essa coisa aqui negativa, mas é só para ilustração, né? Eu estava numa Santa Ceia, na igreja de Lagarto 1, né, que a gente chamava de Lagarto 1, tinha a central e tinha Lagarto 1, e na Santa Ceia tinha um ancião, uma pessoa anciã no sentido de ser uma pessoa idosa, né, que era um diácono, e eu percebi que na hora da Santa Ceia ele não estava participando, né, eu achei aquilo meio estranho, que era uma pessoa muito conhecida minha e tal. E eu resolvi, depois, quando eu saí dali, terminou a ceia, eu resolvi fazer uma visita para ele. E o que está vendo, né? Eu vou ver o que está vendo. Fui lá na casa, né, como um bom pastor. Aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei na casa do irmão, né, ele estava meio triste, porque não tinha tomado a ceia. Eu disse, querido, mas o que foi que houve? Aí, na época, veja, pessoal, para aquele que contextualizar, né? Na época havia uma coisa chamada LP. Se você é jovenzinho, não sabe nem o que é isso. Era um disco desse tamanho aqui, né, de vinil, né, que você colocava na vitrola, tinha uma coisa que ficava em cima com agulha, e ali tocava. Você não sabe nem o que é isso, né? Mas procure no Google, que você vai saber o que era um disco de vinil, que a gente chamava de LP. Né? Aí o irmão chegou para mim e disse, meio choroso, e disse, pastor, eu não tomei da Santa Ceia, porque ontem à noite, pastor, quando eu cheguei em casa, né, me deu uma saudade tão grande, né, da minha terra, que parecia que não era de lá, de Lagar, lá do meu sertão, não sei o quê, e lá tinha muita vaquejada, e eu coloquei, pastor, o disco, né, eu coloquei o disco, LP, lá, entendeu, para ouvir, pastor. Isso é coisa que um crente passa. Você ouvir uma música de vaquejada. Eu disse, meu irmão, mas por que você deixou de participar da ceia por causa disso? Não, pastor, não foi só o lado A, não, porque o disco tocava dos dois lados, viu, pessoal? Não era feito de CD, não, né? Ele tocava dos dois lados. Pastor, eu ouvi o lado A e o lado B, professor. Eu assisti os dois lados da vaquejada, entendeu? Como é que um homem desse pode participar da Santa Ceia? Aí começou a chorar. Um homem com quase 80 anos chorando, com a falsa culpa, como diria Paul Tournier, uma falsa culpa porque ouviu uma música de vaquejada, nas vésperas de uma Santa Ceia, 2 dias aproximadamente antes da Santa Ceia. Pessoal, pelo amor de Deus, de que evangelho é esse? De onde foi que essas pessoas tiraram isso? Colocar esse manto diabólico, né, sobre a igreja, né, que sufoca. Mas essas pessoas que colocam esse manto diabólico sobre a igreja, em casa ela ouve as suas músicas. E eu me refiro a líderes, entendeu? Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Se você quer deixar de me seguir, boa viagem, né? Mas eu quero dizer aqui que eu fiquei muito sentido com a morte da minha, não vou dizer da minha ídola, porque eu não tenho nenhum ídolo, né? Mas eu fiquei muito chocado, fiquei triste, entendeu? Tal, minha esposa, até minha esposa, que está triste, né? Eu estou meio triste hoje, né? Porque realmente a gordinha que eu chamava, né? A minha cantora gordinha, ela partiu, né? Tal. Então, poxa, eu não sinto que isso afetou a minha espiritualidade, entendeu? Minha relação com a minha família, com a minha igreja. Eu não sei, pessoal. Pode ser que eu esteja apostatado, tá certo? Se você acha que eu estou apostatado, ore por mim e tal, mas eu creio que está na hora da gente ser mais transparente, entendeu? Ser mais transparente, deixar dessas frescuras, né, evangélicas e desfrutar daquilo que Paulo chama lá em Gálatas da liberdade em Cristo, né, de uma vida feliz, de uma vida alegre, né, de uma vida daquilo que Ellen White diz nesse livrinho aqui. Perceba que não estou completamente apostatado, não, viu? Tem Bíblia aqui para todo lado, material de primeira grandeza, né? Aqui nesse livrinho aqui, Ellen White tem um capítulo aqui que ela fala sobre a alegria em Cristo, né? Da vida espiritual.
Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa alegria, essa certeza da salvação, né? Como ela diz aqui, a certeza da salvação, esse caminho a Cristo que nós temos em livro, mas temos dificuldade de colocar em prática. Tá certo, querido? Se você não me ama mais, eu vou continuar te amando assim mesmo, e eu vou estar aqui na sua oferência pelo menos durante uma semana. Tá certo? Se você deixar de me amar, eu vou passar a semana aqui na sua oferência, tocando algumas músicas, só com saudade de você, tá certo? Então, um forte abraço e a gente se vê, não sei quando, mas a gente se vê, tá? Então, fique com Deus e partilhe esse vídeo, se você tiver coragem de partilhar, né? Se não tiver, então fique só para você mesmo. Um forte abraço e até o próximo encontro.